Glória a Deus, santo é o Senhor. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz de Deus, Shalom. Que todos os irmãos e também irmãs possam estar bem, com saúde e paz. Nesta manhã, irmãos, eu gostaria de tratar um assunto a qual tem me trazido muita preocupação, pelo que isto é muito importante, principalmente nesses dias que nós estamos atravessando. Então eu gostaria que vocês, por favor, estivessem atentos e compreendessem que nós que servimos a Deus em espírito e em verdade, procurando fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não somos perfeitos, jamais poderíamos nos considerar isso. Claro que somos cheios de erros, pecados, faltas e tantas coisas. E se falamos alguma coisa é pela misericórdia de Deus, e se exercemos alguma coisa para Deus, não é para o nosso benefício próprio. Logicamente que muitos têm visto alguma conta, algum número de conta atrás do vídeo, isso é para benefício até mesmo da obra, porque muitas das vezes temos que ir em algum lugar aqui próximo e às vezes nos falta condições. E isso também, irmãos, o nosso canal muitas das vezes até hoje, fazem 7 anos já, ou 5 anos, salvo erro, de 5 a 7, não me lembro agora, não vou afirmar que tenho esse canal e nunca recebi nada do YouTube. Às vezes apareceu aqui um valor, quando eu fui ver não tinha mais. Fui privado. E o anúncio continua, não sei o que acontece, mas tudo bem, eu não me preocupo com isso. Às vezes alguém nos coopera e nós usamos esta parte para beneficiar o nosso atendimento em visitas, em algum lugar que temos que ir. E muitas das vezes também somos levados a lugares que nem pensávamos, como passou alguns dias atrás. Eu estava indo para a cozinha da minha casa. Eu sei que muitos não acreditam nisso, mas Deus me deu uma visão com 2 passagens aéreas. E quando foi à tarde, 1h da tarde, eu recebi um telefonema da Espanha, a qual havia ali um caríssimo irmão, estava querendo me ver, e eu não tinha condições de ir, não pedi nada a ele, simplesmente falei: irmão, dessa vez eu acredito que não vai dar. Porém ele disse: não, irmão, nós sentimos de dar a passagem para o irmão e sua esposa. E nós fomos, irmãos, e ao passar eu falei: bom, eu preciso de mais algum dinheiro. E de repente, quando voltei, Deus preparou na minha conta, já tinha o valor, né, para ser usado para aquilo que era necessário, irmãos. Eu creio que alguém se sentiu, ou alguém olhou atrás do vídeo, e foi muito bem aproveitado, porque nós realmente estávamos numa necessidade e estávamos indo a trabalho da obra do Senhor. Isso não é nenhuma coisa, não foi nada exorbitante, foi somente para dar, vamos dizer assim, uma ajuda para a nossa subsistência, porque nós estamos trabalhando no Evangelho, sem fins lucrativos. Vocês podem ver que nós apenas falamos isso, mas não estamos aqui querendo viver, vamos dizer assim, em prol de ganhar alguma coisa. Porém, a necessidade há em todo mundo, e nós também sabemos dividir quando Deus nos coloca na nossa mão para ajudar aquele que precisa, certo, irmãos? Irmãos, é bom esclarecer, porque para que vocês saibam que isso tem dado algum fruto. E muitos podem pensar: ele ganha do anúncio e ainda fica... Não, irmãos, os irmãos estão enganados. Do anúncio, se eu tiver $2 ali, deve ser muito, certo? Eu acredito que nem isso não tenha. E faz tempo já, ok? Bom, vamos ao ponto. Isso é uma explicação para que eu possa também não ser mal falado, porque existem sempre más línguas que só olham o lado negativo. Então é bom a gente esclarecer para que ninguém venha nos julgar usurpadores da fé, irmãos. Não sou contra aqueles que são ajudados quando se dedicam 100% na obra. Todavia, sempre tem que haver uma comissão,
grupo de irmãos que acompanhem, ou que sejam pessoas idôneas, que tenham realmente um acompanhamento daquilo, para que não haja um desvio de conduta de nenhum pregador, de ninguém que queira usar alguma coisa para o seu próprio benefício, no sentido de, como é que eu posso dizer, aproveitando-se da oportunidade e da simplicidade daquele que serve a Deus. Não é essa a nossa intenção. Irmão, se fosse essa a nossa intenção, eu já fui convidado para participar de denominações a qual eu ia ser assalariado e ainda ia ter até um automóvel. Eu não senti, não quis, porque a minha função é anunciar o Evangelho gratuitamente e pregar a palavra sem nenhuma intenção de ser pago para pregar a palavra. Meu único salário que eu quero receber, o salário, é o salário, o galardão da vida eterna, se assim Deus achar graça e misericórdia debaixo da sua grande e infinita bondade. Gostaria de deixar isso bem claro, porque já existem pessoas que nos julgam, imagine, não é, irmãos? Bom, o que eu quero passar para os irmãos está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Os irmãos observam que eu vou usar uma Bíblia, esse BKJ, quer dizer, Bíblia King James. É uma Bíblia muito boa, a sua tradução. Muito boa mesmo. Certo, irmão? Então nós vamos ler. Você pode pegar João Ferreira, você vai ver que pode haver uma palavra diferente, porém é a mesma coisa. Certo, irmãos? Nós vamos ler primeiro de aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos, loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que... Um momentinho, irmãos. Dobrou aqui a página. Fiz uma dobrinha aqui. Bom. Fiz uma pequena dobrinha aqui, irmãos. Eu acho que na hora de fechar e tampou o texto. Ok. Vamos novamente. O poder de Deus é a sabedoria de Deus. O poder de Deus é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vins desse mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são. Porque nenhuma carne que se glorie em sua para que nenhuma carne se glorie na sua presença, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, irmãos, dentro desse pequeno versículo de grande poder, de grande sabedoria, nós podemos ter em mente que o propósito de tudo que Paulo estava fazendo era anunciar a nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Não havia outro propósito dentro da pregação do nosso caro irmão apóstolo Paulo, pela qual, irmãos, ele sofreu, padeceu
e até mesmo recusou receber algum salário de alguma igreja, de alguma comunidade, vamos dizer assim. Antes, porque muitos queriam que ele ficasse onde ele passava e até ofereciam alguma coisa para que ele ficasse, porque sabiam que a vida dele não deveria ser fácil. Anteriormente, quando ele ainda era um dos principais das sinagogas, porque ele era uma pessoa muito culta, foi criado aos pés de Gamaliel, que era vamos dizer assim, como se fosse um doutorado, sabia muito bem do conceito das leis, da Torá, e conhecia muito bem o que estava escrito, por se dedicar, porque ele também era judeu, embora tivesse a cidadania romana. Mas, irmãos, ele, quando encontrou com o Senhor Jesus, que havia os homens dado a ele uma carta. Vejamos que ele tinha uma confiança muito grande, irmãos. Ou melhor, os príncipes do sistema, os principais dos sacerdotes confiavam muito naquela época chamada Saulo, não é? Eles confiavam nele a ponto de dar a ele uma autorização para ir até Damasco para descobrir os lugares de cultos onde estavam sendo feitas as reuniões e acabar com as reuniões. Vejamos que também ele teve participação na morte de Estevão. Não vou dizer que ele atirou alguma pedra em Estevão, porque eu nunca li isso. Vou falar que ele teve participação porque ele estava junto. Vejamos que tudo isso, irmãos, não impediu que Deus o escolhesse para um ministério tão importante. Porque sabendo-nos que todos os outros apóstolos eram de descendência judaica e que ainda tinham o costume total, não só da lei dos mandamentos, a qual nós devemos obedecer. Eu concordo plenamente que todos os mandamentos que estão escritos pelo dedo de Deus, e foi escrito por Moisés, ou melhor, para Moisés, a primeira tábua foi o próprio Deus que escreveu em pedras, e depois Moisés teve que refazer, porque ele mesmo quebrou, quando viu o povo se prostituindo, vamos dizer assim, porque diante de uma idolatria, não no sentido de prostituição carnal, mas deixando a glória do Eterno para se prostrar diante de algo feito pela mão dos homens. E quando Moisés percebeu, ele ficou irado e jogou a pedra, diz a palavra, e quebrou. Porém, depois houve ali o Senhor uma intervenção de Deus, e os irmãos sabem que aqueles que ficaram com Moisés, Deus guardou, e os que não reconheceram a palavra de Deus, a terra se abriu e foram consumidos. Agora você pense bem, irmãos. Nós, outrora, conhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, que em hebraico significa Yeshua HaMashiach. Sabemos que temos em nós, irmãos, agora uma nova esperança, porque quando não tínhamos essa esperança, nós não sabíamos para onde íamos, não tínhamos uma noção, não tínhamos um caminho, não sabíamos, andávamos como ovelhas sem pastor. Mas ao reconhecermos o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da nossa alma, nós podemos observar, irmãos, que quando reconhecemos ao Senhor Jesus, aceitamo-lo e tendo dentro de nós, irmãos, já a fé e a convicção de que Cristo é o único Salvador. Vejamos aqui o que Paulo disse. Ele disse o que nós pensamos. Nós não pregamos a Cristo crucificado, que é a pedra de tropeço para os judeus e para os gregos é loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus
é mais forte do que os homens. Ele não estava falando que Cristo estava ainda crucificado, estava morto. Não, Cristo já havia saído da cruz. Cristo Jesus já havia ressuscitado. Cristo Jesus que nós pregamos não é um Cristo que ainda está na cruz. Já é um Cristo que já não está mais na cruz, que foi crucificado e que ressuscitou no terceiro dia. Então, irmãos, nisso nós vemos a diferença da nossa fé. E nós, como cristãos, temos que ter uma base bíblica, para podermos ter um argumento, não somente falarmos de Cristo sem saber como ou de que forma, qual foi o seu trabalho, qual foi a sua doutrina, qual foi a sua influência perante aqueles sacerdotes, aqueles homens judeus daquela época. A influência foi tão grande, irmãos, que os homens o detestavam, que não podiam ouvir nem falar o seu nome. Os próprios demônios das trevas não podiam ouvir, não podiam nem escutar, nem perceber quando ele estava chegando perto, porque ele é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, aquele Deus eterno, como diz Adonai Erad, Adonai é um. Assim como eu e o Pai somos um, disse ele numa parte no Evangelho de João, Filipe, ele disse: quem me vê a mim vê o Pai. Então não há três deuses, há um Deus só. Porém nós cremos que na pessoa desse único Deus, há nele o Espírito, como também há em nós. Há nele o Filho, glória ao nome do Senhor. Então, quando falamos no Espírito de Deus, falamos em um Espírito que é santo. Quando falamos num Filho que está em Deus, falamos do próprio Deus, porque saiu de Deus. E ele então veio aqui à terra cumprir uma missão de salvação. Por isso, você que ainda não conhece ao Senhor Jesus Cristo, saiba que o único caminho que pode levar o homem à salvação é Jesus Cristo. E o que é uma igreja bíblica? Bom, para começar eu preciso explicar o que é a palavra igreja. Irmãos, essa palavra igreja, nós temos que ter um certo conhecimento a respeito dessa parte também, porque a palavra igreja não quer dizer, irmãos, que nós, irmãos, desde o princípio, não digo nós, eu, mas os apóstolos, desde o princípio, houve essa palavra como conhecida no meio dos apóstolos como igreja. Certo, irmãos? Não era assim que funcionava. Não era desta forma, ok? É bom explicar para que os irmãos compreendam. Da onde surgiu, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Surgiu a palavra. Eu vou colocar aqui, irmãos, para que ninguém tenha dúvida. Se você quiser pesquisar sobre isso, você pode também pesquisar. Isso que estou fazendo hoje não é uma pregação, irmãos. É um esclarecimento devido ao que está acontecendo diante das pessoas que não entendem e que muitas das vezes julgam coisas sem saber, irmãos. Então vamos observar a origem, a etimologia e o conceito da palavra igreja. Certo, irmãos? Assim nós podemos dizer o que significa a palavra igreja. O significado da palavra igreja já está aqui. Vejamos.
Santo é o Senhor. Houve algum problema aqui, um momentinho, um problema técnico, nós vamos resolver isso. Há um problema aqui nesse aparelho, mas nós resolvemos já. Bom, hoje nós acreditamos que a palavra igreja é um prédio muito, vamos dizer assim, olhando segundo a ótica de muitas pessoas, certo, irmãos? E ali as pessoas se reuniam, ou se reúnem, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, de acordo à sua fé, ok? Porém, não era sempre assim, certo, irmãos? A palavra igreja não era sempre isso que nós estamos falando. A palavra igreja, ela não é só um prédio público, mas ela tem um significado diferente daquilo que nós achamos ou pensamos. Presta bem atenção. Vocês querem ver só? Vou fazer uma pequena pergunta aqui, para mim deixar bem claro para os irmãos, porque eu sei explicar, mas muitas das vezes, irmãos, há pessoas que não acreditam até no que nós estamos falando. Digo isso para os irmãos, porque já recebi comentários que parece que a pessoa não entendeu o que eu estava falando. Então, se eu pegar um texto aqui, fidedigno, a pessoa vai entender, certo? Glória a Deus. Por isso que a nossa missão é essa. O que significa a palavra igreja? É esta a minha definição nesse momento, ok? Santo é o Senhor. Aleluia. Muito bem, irmãos. Nós temos uma etimologia para isso, certo, irmãos? Santo é o Senhor. Vamos na etimologia. A palavra igreja vem do grego ecclesia, presta atenção, ou assembleia. Pelo latim, ela é ecclesia, assembleia do povo, que quer dizer igreja. Trata-se de um edifício destinado, perdoe, irmãos, trata-se de um edifício destinado ao culto de uma religião especialmente a cristã, a comunidade dos fiéis determinada. Mas da onde surgiu? Qual foi o primeiro contexto ou o primeiro surgimento dessa palavra? Bom, a palavra igreja, irmãos, ela servia para também naquela época, principalmente em Roma, na Grécia, para fazerem reuniões, até mesmo reuniões políticas. Eram assembleias, certo, irmãos, que se reuniam ali várias pessoas para concordar ou discordar de alguma coisa, certo, irmãos? Ela teve origem nisso. Por isso, irmãos, quando ela surgiu, no princípio não existia igrejas, tanto é que se você ler no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, você vai ver, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele ia, irmãos, todo sábado, como de costume, Atos dos Apóstolos 17, ele ia todo sábado, como de costume, à sinagoga para ali discutir a respeito da palavra de Deus. Com o tempo, como aquela palavra significava reunião ou assembleia, logo se denominou que a reunião dos cristãos em prédios públicos, certo? Seria igreja. Ok, irmãos? Acho que os irmãos estão entendendo bem.
Quer dizer que não é errado você chamar um grupo de pessoas, não necessariamente dentro de 4 paredes, ou com um título, com um nome. A igreja de Cristo, a igreja invisível, ela não precisa de um nome, nem de um CNPJ. A igreja invisível é aquela igreja que se reúne para louvar a Deus. Por exemplo, aqui dentro da minha casa, por exemplo, se eu quiser me reunir para louvar a Deus, certo, irmãos? Com alguém, ou com a minha família, e aqui pregar uma palavra, é claro que não haveria nenhuma necessidade, não haveria nenhum problema, porque aqui seria uma igreja. Simplesmente significa um ajuntamento de povo convocado, geralmente para fins políticos. Ela era. E militares também. Mas segundo o dicionário sismológico, José de Iedro Machado, já na antiga Grécia, podia também designar o local para onde eles se reuniam. E se reuniam ali, e usando essa palavra grega, eclésia, isso resultou a palavra latina, ou melhor, irmão, eu não sei falar grego, a palavra grega ikiesia, e resultou a palavra latina iglesia, que o cristianismo para dignificar o grupo de crentes, podendo se designar edifício onde se reuniam, segundo consta no 3º volume do citado dicionário sismológico. Etimológico, perdoa. Estou pensando da sismologia, estou pensando em outra coisa e falando outra. Então a palavra igreja, ela passou a ser usada para reuniões, assim que o cristianismo começou a se manifestar na região romana, naquela região ali, depois do 1º século, logicamente, que começou a ser chamado, ou entre o 1º século e o 2º, começou a ser chamado igreja na nossa língua. Então, quando hoje se constrói um prédio com essa finalidade, logo se registra como uma igreja. Porém, o sentido da palavra igreja é reunião de pessoas, é como assembleia, também é uma reunião de pessoas. Congregação é uma reunião de pessoas. Não é um nome específico, certo, irmãos? É um nome que tem, vamos supor, uma assembleia legislativa, uma reunião dos poderes legislativos, enfim. Não vamos entrar muito em detalhes para que o vídeo já está ficando longo e eu não quero... O meu ponto original nesta pregação, nessa exortação, é este, que vai trazer alguma tristeza para alguns e para outros poderá trazer algum benefício. Falamos de igreja, para que todos entendam. Vamos supor que você vai numa igreja, vamos dizer assim, nós somos a igreja, mas nós estamos juntos, somos uma igreja e estamos usando aquele prédio, que para mim seria mais ideal colocar o nome dele, não de casa de Deus, perdoe, irmãos, mas de casa de oração. Por quê? Porque Deus não habita em templos feitos por mão do homem. Até podemos falar templos, mas sabemos que também Deus não habita em templos por mão de homens. Certo, irmão? Essa concepção tem que estar em nós. Se você vai em algum lugar que se chama templo, não quer dizer que Deus está ali. Deus está ali porque você está ali. Se você não estiver ali, Deus não, aquilo ali para Deus é uma construção comum como qualquer outra. Mas no momento em que se reúne alguém, ou que há alguém ali que é membro do corpo de Cristo, não membro da igreja, no sentido CNPJ, mas membro do corpo de Cristo, segundo a igreja espiritual, ali está uma igreja.
É logicamente que hoje, devido às leis, muitos têm que se registrarem, porém tenhamos cuidado, porque está existindo determinadas coisas que nós não podemos participar. Eu não posso falar aqui para que não traga prejuízo ao meu canal, que já está todo prejudicado. Então, irmãos, eu quero dizer assim para os irmãos. Você vai ali para ouvir uma pregação. Qual pregação você vai ouvir? Uma pregação que vai te prometer uma casa, um carro, que vai dizer que você pode casar, ou que você não pode, ou que você pode fazer uma viagem, ou que você não pode. E geralmente essas pregações, elas são pregações, irmãos, que não tem nada a ver com aquilo que nós precisamos. São pregações que são totalmente pregações que se chama teoria da prosperidade, ou pregação da prosperidade. Eu não quero dizer a vocês que Deus não possa, através de um versículo bíblico ou de uma pequena exortação, falar alguma coisa da tua necessidade. Mas a referência da nossa concentração, da nossa comunhão, do nosso ser espiritual, é aprender mais do Evangelho. Esses dias eu soube que tinha pessoas que não sabiam nem o que significava a palavra Evangelho. Evangelho, irmãos, é uma palavra que significa o anúncio, significa anunciar alguma coisa. Então, Evangelho de Cristo quer dizer o anúncio das boas novas de Jesus Cristo, o anúncio da salvação. O Evangelho de Yeshua HaMashiach, o anúncio de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo em hebraico, ok? Quando nós entendemos isso, nós vamos na igreja em busca de um aperfeiçoamento espiritual em Cristo. E o que vier a mais para nós, irmãos, é algo maravilhoso. Mas o nosso principal alvo tem que ser cristocêntrico. Então, irmãos, há igrejas, que eu não vou citar nomes, inclusive aquela da onde eu saí, que eles não têm o cristocentrismo. Você entra naquela denominação, você não vê falar quase em Jesus Cristo. E isso é algo que não traz nenhum tipo de novidade. Eles querem uma novidade, então eles já começam profetizando. Eles abrem o culto em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e depois o restante do culto não se fala mais. E às vezes se lê uma pregação sem uma consciência espiritual e não se abre a porta realmente para falar de Cristo. Quantas vezes eu fui em alguma denominação que eu não ouvi falar de Jesus Cristo, em nenhum momento. Não vou dizer em nenhum momento, só vi na hora da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. E só vi no começo do culto e no fim. Na hora da pregação, só se falava a respeito de mudar cativeiro, abrir portas, aquilo que você veio buscar, Deus vai colocar na tua mão. O teu casamento está ruim, mas o Senhor vai entrar no teu casamento, e vai isso e vai aquilo. Bem, não vou dizer que isso, irmãos, não seja algo importante. Quando Deus quer falar conosco, nós não podemos colocar também um limite. Mas sobre a salvação, é o básico que nós precisamos, o melhor, é o tudo que nós precisamos. O restante, irmãos, são consequências da nossa vida, que nós podemos orar a Deus e Deus nos pode mostrar como agir. Logicamente, quando há uma dúvida, nós até vamos na igreja e às vezes até um versículo daquele pode Deus tomar o pregador e falar justamente aquilo que nós precisamos. Mas não é a nossa intenção ir na igreja
só para ouvir isso. Então, quando você não ouve isso, você sai triste, abatido, e você diz: Deus não fala na boca desse pregador. Esse irmão não tem dom. É isso que você vai falar. Por quê? Porque você não interessa mais tanto no Evangelho de Cristo. Você está interessado mais na tua necessidade. Mas quando você se dedica ao Evangelho de Cristo, o próprio Jesus Cristo é aquele que vai iluminar o teu caminho para que a tua necessidade seja completa, ou seja, resolvida. Eu não vou dizer que não existem profecias. Sim, nós não podemos desprezar o Espírito de Deus nos dons da profecia, jamais. Porém, a profecia da salvação, nós já temos aqui na Bíblia. Nós não precisamos saber outras coisas além daquilo que nos foi deixado. Agora, é lógico, se você tem uma enfermidade, você tem direito de pedir que Deus te dá essa liberdade. Porque ele disse: tudo que pedirdes crendo recebereis. Mas o fundamento da tua ida ao culto é aprender mais sobre Jesus Cristo, que é uma infinita fonte de sabedoria e de misericórdia. A sua palavra, ela é capaz de nos ensinar coisas que nós não sabemos, iluminando-nos a mente. Havendo isso, irmãos, há em nós um despertamento espiritual. E diz a palavra que quanto mais nós aproximarmos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E se nós nos aproximarmos de Deus, o que ocorre com o nosso adversário que nós não vemos, mas que está sempre ao nosso redor, procurando também nos tragar? Por isso que Deus tem os seus anjos que nos protegem. Por quê? Sendo protegidos por Deus e se aproximando mais de Cristo Jesus, através da leitura, do estudo, da dedicação, da oração e principalmente da excelente e magnífica caridade que é o próprio Jesus Cristo. Nós estamos sendo guardados, protegidos, e os nossos caminhos serão confirmados pelo Senhor. Agora, quando você vai em busca de alguma coisa, somente daquilo, somente da parte material, será que eu devo de mudar? Será que eu não devo de mudar? Será que eu devo de ficar aqui ou estar ali? Você pode até ouvir uma profecia que realmente fale alguma coisa com você e até se cumpra. Por quê? Porque Deus, ele tem poder para tudo, mas o fundamento de tudo é Cristo. Eu não posso negar que existe profecia, porque está escrito que Deus deu dons a cada um, uns para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas, outro para apóstolos e outro para profetas. Então existem profetas. Nós podemos ver que até o apóstolo Paulo, uma vez, ele ia viajar para um lugar e as filhas de um nosso irmão, não me recordo agora, não estou aqui com a Bíblia aberta, profetizaram para ele o que ia acontecer com ele. Ele não disse que aquela profecia era falsa, porque a profecia vinda de Deus, ela é verdadeira. E diz a palavra que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, irmãos, existe a profecia, porém ela não é a base da nossa salvação. Eu não vou me basear em uma profecia para salvar a minha alma, porque se eu fizer isso, eu colocarei a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em segundo termo, em segundo plano. E a Bíblia Sagrada, ela não pode estar em segundo plano. É Jesus Cristo já como verbo, como palavra, justamente se manifestou entre nós. E a palavra escrita que ficou para que nós pudéssemos compreender aquilo que nossa mente tem condições de compreender, porque nem tudo entendemos. Imaginemos se o Senhor escrevesse tudo o que está no céu. Nós teríamos um livro muito grande e nem assim nós não compreenderíamos. Por isso, irmãos,
é sobre os anjos. Existem muitos anjos, mas há denominações que só falam no anjo Gabriel, o anjo Miguel e enfim, só falam nesses dois anjos. Mas nós não pregamos anjos, nós pregamos Jesus Cristo. Mas temos que saber que existem milhares de anjos, milhares de milhares. Então, irmãos, não podemos também dizer que só há esses anjos, há muitos anjos, porém, nós não adoramos anjos também. E vejo denominações que Deus vai mandar o anjo, porque Deus vai mandar o anjo, porque o anjo não sei o quê. Fala mais no anjo do que em Jesus Cristo. Irmãos, vamos meditar se nós estamos realmente dentro de uma comunhão ou de uma denominação, seja lá o que for, ou dentro de uma reunião cujo contexto seja realmente aquilo que nós precisamos mais, de sermos cristocentristas. Sem Jesus Cristo não há salvação. Não adianta a pessoa conhecer toda a ciência, tem, irmãos, aí todo o mistério. Eu conheço os mistérios de Deus. Não vai resolver nada se você não conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Porque não há mistérios de Deus que vão te levar ao céu. Mas quem vai te dar a vida eterna é nosso Senhor Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz. Você pensa que Satanás também não sabe mistérios do céu? Claro que sabe, pois ele morou lá. Então, irmãos, não vou dizer todos, mas muitos mistérios ele sabe, pois ele estava junto com o Senhor antes de ser lançado nas profundezas do abismo. Então, esse vídeo que eu quero deixar, irmãos, é como um estudo para que os irmãos entendam que o Evangelho tem que ser cristocêntrico. Não quer dizer que Deus não vá falar alguma coisa ou te dar uma resposta. Não posso dizer isso. Há muitos que acreditam que Deus não fala, só é ler a Bíblia e pronto. Eu já tenho um outro pensamento mediante a situação que vivo, certo, irmãos? Eu posso dizer aos irmãos que mediante tudo o que eu tenho vivido, tenho visto profecias que são até mesmo pelas escrituras sagradas que se cumpriram na minha vida, que estão se cumprindo até hoje. Profecias dentro das escrituras que saíram das páginas dos livros sagrados do Evangelho. Certo, irmãos? Não foi nada formado por mentes humanas. Porque quando aquilo é inspirado por Deus, você conhece. Então tenhamos cuidado para não desprezarmos as profecias. Porém, acima de qualquer tipo de profecia, a única profecia que há para nós, que já está escrito tudo sobre a nossa salvação, é a Bíblia Sagrada. Eu não preciso conhecer mais mistérios, a não ser que Deus, a vontade de Deus é soberana, nós não sabemos. Porque o Senhor disse também na sua palavra que o seu Espírito se manifestaria entre nós. Então nós não podemos limitar as coisas de Deus segundo a nossa inteligência humana. Mas também não podemos deixar de ser cristocêntricos. Quer dizer que eu vou pregar uma palavra e não vou falar de Jesus Cristo. No momento dela, em hipótese alguma, não vou colocar o Senhor Jesus Cristo como referência da minha pregação, ou da pregação que Deus coloca na minha boca. Não, Jesus Cristo tem que ser o começo, o meio e o fim e o início da pregação. Dentro daquilo que está escrito. Fora daquilo que está escrito, será que Deus não pode, através de um versículo, através de uma palavra que nem eu não sei, possa colocar na minha boca e possa falar com alguma alma? Claro que pode. Eu sou testemunha disso, porque já vi, e já vi muitas vezes. Eu não posso caracterizar isso como um espírito de adivinhação, porque o espírito de adivinhação jamais me levaria para o caminho do Senhor. Ele me levaria para caminhos tortuosos. Então, existe o espírito de adivinhação também. Então, nós temos que ter cuidado. Por isso que há em nós uma
preocupação quando ouvimos alguma coisa que não está escrito. Porque se não está escrito, nós ignoramos. Eu pelo menos, se alguém me fala alguma coisa que não está escrito, que vai acontecer isso, ou Deus falou isso ou aquilo, eu vou lá na escritura. Se está escrito lá, eu coloco um pouco de confiança por causa da escritura. Mas se não está escrito, eu ignoro, fico em paz, não falo mal, porque tem que haver um respaldo bíblico, porque tudo vem da palavra de Deus. Os irmãos entenderam, irmão? Então, cuidado com o que você anda ouvindo, porque existem muitos falsos profetas profetizando coisas que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque o fulano vai morrer, porque o outro não vai chegar, porque vai acontecer outra coisa, e assim, assim, assim. O que acontece? Eu posso dizer, porque eu já participei disso. Às vezes a coisa não acontece e a pessoa acaba perdendo a sua fé e até mesmo isso pode causar um prejuízo espiritual. Então, irmãos, meditem nisso. Vocês que pregam, vocês que são de congregações que têm esse hábito. Eu posso dizer sobre a congregação cristã no Brasil. Eu não vou dizer que todos os pregadores agem desta forma. Eu era um que agia, profetizava muito. Até o momento que compreendi, com a luz da palavra de Deus, que existe um limite para que isso se manifeste, porque a palavra de Deus é soberana. Eu não posso pregar nada que não está escrito, porque tudo o que está escrito já está escrito, e o que foi escrito vai se cumprir. Não há necessidade de aumentar alguma coisa. Apenas Deus pode mostrar alguma coisa quando Ele quer. Não vou dizer para os irmãos que Deus não mostra. Deus não me mostrou as passagens agora para mim ir para a Espanha. Eu creio que foi, porque cumpriu exatamente. Então não há dúvidas. E o que eu fui fazer lá? Fui justamente falar de Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, não desprezais as profecias. Se fosse a palavra, somente a palavra, ele diria, não desprezais a palavra. Então ele disse, não desprezais as profecias, porque existem profecias que sim, são vindas de Deus. Porém, a nossa meta e a nossa pregação tem que ser constantemente baseada em Cristo Jesus, para que as almas que ainda não creram, não aceitaram e não receberam Ele como Salvador, tenham então essa oportunidade, porque os tempos estão chegando ao fim. Irmão, preste atenção, precisando de algum conselho, de alguma ajuda espiritual, nós estamos aqui. Materialmente, infelizmente, nós também estamos numa dificuldade, porém, nós sabemos que Deus sempre vai prover na vida daquele que crê. Quando nós falamos do amor, nós falamos e gostaríamos de exercer também a nossa participação em ajuda, enfim. Mas muitas das vezes só Deus sabe como estamos e o que podemos fazer é o que está ao nosso alcance. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e peço aos irmãos que tenham paciência e escutem este vídeo até o fim, irmãos. Vou fazer uma oração aqui mesmo por todos vocês. Pai eterno, de misericórdia e infinita bondade, em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, nós estamos aqui com os nossos joelhos, aleluia, ou melhor, com o nosso coração dobrado diante de Ti, para Te dar graças por um dia mais que nos concedeste de vida e pedir que Tu abençoe a todos, aqueles que hão de ouvir estes vídeos, aqueles que hão de prestar atenção e aqueles que hão de colocar o seu like e se inscrever nesse canal. Que todo mal, toda enfermidade, todo espírito contrário que possa haver na vida de alguém, ou na vida de algum filho, de algum irmão ou irmã, ou até mesmo alguma pessoa que está ouvindo pela primeira vez, possa ser repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque diz a Tua palavra que esses sinais seguirão aqueles que crerem.
eles expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, aleluia, não lhes fará dano algum. Então, Senhor, agora nós somos gratos por todos os escritos. Se Tu quiser, prepara mais escritos e dai-nos a felicidade de podermos ser cristocêntricos, para que possamos, então, ao estudar as Escrituras, examinando-as e colocando dentro de nós aquilo que é necessário para a salvação da nossa alma, um dia possamos cantar o cântico da vitória. Graça nós damos ao Senhor por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém e amém. Honra e glória seja dado ao Deus eterno. Amém. Caríssimos irmãos, espero que os irmãos que ouvirem este tão simples pregador aqui, por favor, irmãos, solicito aos irmãos que, por gentileza, eu preciso muito da ajuda dos irmãos, no sentido de os irmãos colocarem like, assinarem, compartilharem o vídeo, porque os meus vídeos não estão sendo mandados para muitos. E além de não serem mandados, também não estão... muitas das vezes eu já percebi que eu coloco um vídeo na frente e eu olho ali, está 0 visualizações. Quando eu entro no meu estúdio, tem 50, 30 já. Eu não sei o que está acontecendo, não vou reclamar com ninguém, mas eu peço aos irmãos, compartilhem o vídeo. Parece que foi um vídeo muito longo, mas é para o bem das almas. Que a benção de Deus seja derramada pelo Espírito Santo, pela graça maravilhosa que é o próprio Jesus Cristo, pelo poder da palavra que foi nos explicada, seja dentro de cada um de nós como uma benção espiritual e também material, principalmente em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Por favor, irmãos, agradeço vocês. Se vocês não puderem ver na hora, por algum motivo, porque é um vídeo longo, mas deixe o seu like, deixe um pequeno comentário. Isso me ajuda muito, irmãos. Ok? Deus os abençoe, fique com Deus e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém.